puxa. Como é que o senhor vê? Você acha que é possível, vamos supor, Frente à política? algum cristão ser um prefeito de pulso firme? Ou você acha que é uma coisa mais difícil? Então, eu fui criado com aquela tônica de que todo político é safado, ladrão, Corrupto, tal. E, quer dizer, chega, não é para tanto, mas chega uns 90% Sim. verdadeiro. Mas quando eu cheguei em Teresópolis, eu encontrei um homem que foi fundamental. Esse não foi um presbítero, foi um pai para mim, chamado Rubem Fonseca Alsina. Uhum. E ele era um fiscal de renda e presbítero da igreja. E ele foi um pai, me carregou no colo. E ele me levou para a política. E eu não gostava, odiava a política e tal. E foi quando eu peguei o gosto pela política por causa, não dos políticos, mas por causa de Rubem Alsina. E foi quando eu tive, na época era Celso Dalmaso, o prefeito, quando eu cheguei, e logo a seguir eu me encantei por um jovem político, que é tudo o que eu pensava. Não é porque ser crente ou não crente. Isso aí não é, para mim, não é relevante na política. Se o crente for um bom crente, um bom político, é relevante. Mas a gente vê tanto crente aí que não soma nada, não é relevante. Então tinha um camarada, rapaz, aí que entrou, depois eu vou evitar de dar nomes, né? Mas a igreja, eu apanhei pra caramba para apoiá-lo. Porque ele tinha nada de crente, mas ele tinha algo de verdade como político. Aquele cara que falava, não precisava, fez um belo primeiro governo. Tá? Quem está me ouvindo aqui em Teresópolis vai saber do que eu estou falando. Fez um belo governo e é a primeira vez que ele entrou numa igreja evangélica. Eu vou falar mesmo. Vou falar. Dr. Mário de Oliveira Tricano, ele não era crente. Rapaz, eu me encantei pela aquele molde político que ele trazia. Né? Pelo menos o primeiro mandato, né? Ele foi várias vezes prefeito de Teresópolis. Então apostamos, fizemos, eu tenho um vídeo até hoje, quando eu profetizei dentro da minha igreja, no seio da igreja, depois do culto, ele sendo prefeito. E foi realmente. Então, assim, a política eu fui aprendendo que a Bíblia, nós temos, a política, ela é bíblica. Sim. A politicagem não. Sim. Nós vamos ver que José era um homem maravilhoso, servo de Deus, se tornou um grande estadista lá no Egito. Daniel na Babilônia. Também. Se a gente for citar aqui, a gente vai citar vários personagens. E homens de sucesso. Tiveram êxito na política. Isso aí. Não só como servo do Deus Altíssimo, mas na política. Ele o rei da Babilônia ouvia Daniel, dava ouvido a Daniel. O rei... Ele sabia, né, dos conselhos que ele tinha, também, porque às vezes você fala assim, não, mas é só um cara que é crente, mas a vida dele muda totalmente, quando uma pessoa vê de fora, igual como ele via ele de fora, rapaz, esse cara tem uma coisa diferente. E nesse período, tinha um médico que ele tentava 2, 3 vezes, não passava de alguns votos. Nós pegamos, a nossa igreja abraçou esse personagem e ele se tornou, foi vereador de cara, já na época era muito difícil fazer 1000 e poucos votos, né? Mas ele fez, ganhou, quer dizer, então nós entramos de cabeça na política. E eu amo política, sempre gostei da política. Eu, por exemplo, não sou... só tive sempre o cuidado de não ficar na mão de ninguém. Sim. Eu nunca vivi de política, nunca ganhei da política. Então hoje eu tenho um partido, amanhã até hoje eu tenho um partido. Né? Eu gosto de política, mas não misturo quando a politicagem começa a agir a minha faixa. Eu não abro mão da minha fé e do que eu creio. Mas é possível você ter uma pessoa íntegra. Claro. Igual você